A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos começando o programa O Direito em Família. Aqui é o espaço para você tirar suas dúvidas sobre questões do direito de família e também ficar sabendo das novidades, das jurisprudências, o que a lei está trazendo aí de diferente, né? Então a gente está aí de volta na TV Zoom, começamos uma fase nova, não é isso, doutor Jorge? Nosso segundo programa, já com feedback positivo que eu recebi. É? Aham. Não, já apareceu bastante pergunta, né? Porque dúvida é o que mais se tem sobre isso, né? E o programa teve um intervalo, vamos dizer assim, né? A pandemia atrapalhou bastante, agora a gente está voltando. Queria comentar só que eu fui ver no YouTube os programas antigos, bem antigos, várias fases do programa, e percebi que nós mudamos muito. Né? Percebi que eu não tinha barba, que eu não vi nenhum programa meu com barba. E agora vai se modificando, mas também tomara que melhore em relação ao que era. Né? Ah, com certeza, porque a experiência, né, sempre ajuda, né, doutor Jorge? Isso. A imagem não tem muito o que fazer, não. É questão de gosto. É verdade. Mas o conteúdo a gente sabe que ajuda bastante as pessoas e Isso. O sucesso está aí, né, doutor Jorge? Senão a gente tinha voltado, né? É, claro. A gente começou em 2007, estamos em 2024, 2007. Com esse intervalo aí de pandemia de qualquer forma, mas assim, as pessoas sempre comentam, né? Bastante tempo, hein? Então, vamos começar a trabalhar, né? Então, vamos. Nossa primeira pergunta hoje, doutor Jorge, é a seguinte. Doutor, qual o caminho para obrigar o pai dos meus filhos a cumprir com o pagamento da pensão da sentença? Bom, a senhora está falando em sentença. Você está falando em sentença, houve uma audiência, ou através de um litígio o juiz decidiu, né, o tipo de pagamento que vai ser feito nos alimentos, ou também pode ter sido um acordo de vocês que o juiz homologou. O Ministério Público deu um parecer, o juiz homologou. Das duas formas, você pode considerar aquilo como se fosse uma sentença, ou seja, você tem uma carta de sentença. As obrigações de um e de outro estão na carta. Uhum. Então, nesse momento, se ele não estiver cumprindo, eu sempre vou morrer assim. A primeira coisa é tentar, através de um diálogo, fazer que as coisas retomem. Se não for possível, vai ter que ajuizar uma ação. Essa ação é uma ação de execução. Uhum. Você pode ter essa execução de duas maneiras. Vamos falar a mais fácil. Ele deve os últimos 10 meses. Uhum. Então, soma X reais de dívida. Aí você vai imaginar que essa execução é como se fosse uma execução daquilo. Você comprou uma coisa, não pagou e a loja está te executando. Tem uma mera semelhança, esse tipo de execução, que vai nomear bens à penhora, se tiver coisa, vai na conta bancária para ver se tem, complica um pouco a vida da pessoa. Mas a principal, e que a gente deve ter em conta, é a questão da execução que possibilita, em caso de não pagamento, a prisão do devedor. Uhum. No caso, você tem que trabalhar com as três últimas prestações, obrigações que não foram cumpridas. Então, aí você vai ajuizar pedindo para que ele pague aquela dívida sob pena de ser preso. O juiz vai tomar aquilo, o Ministério Público vai examinar, vai verificar, são as três últimas, vai enviar para ele, ou seja, ele vai ser citado. Tem uma obra fazendo aí. Tem uma obra. Vai ser citado para que em 72 horas ele pague ou justifique porque não pode fazê-lo. Ou seja, por que não pode? Ele vai ter que dar uma justificativa, que geralmente, eu já adianto para aquelas pessoas que estão devendo,
muito difícil de ser entendido essa não possibilidade, porque dever alimentos para filho menor é a maior das proibições, né? Eu não, uma justificativa que diga o seguinte: estou desempregado, mal consigo fazer isso, mal consigo fazer aquilo. Esse mal consigo tem que ser depois de pagar a pensão. Então, vai fazer um bico, vai fazer isso, que uma criança ela não pode suprir as necessidades dela. Então, existe a possibilidade de prisão, o que, em regra, faz com que a pessoa, temerosa de ficar presa, que fica presa mesmo, pague de uma vez, faça um acordo, se for aceito pelo Ministério Público, ver que não vai ocasionar nenhum problema para a criança, esse negócio todo, eles aceitam, homologam e tem que ser cumprido. Você pode entrar com as duas execuções ao mesmo tempo. Se ele deve 10 meses, você entra com uma execução cobrando o todo que ele deve e entra com uma execução pedindo a prisão pelos 3 últimos meses, né? Porque você vai ter 2 processos, ele vai responder pelos 2. Um é uma dívida que foi acumulada, o outro é uma dívida imediata. A gente chama de dívida imediata aquela que possibilita que ele seja preso. Muitos pais, poucas mães, mas geralmente acontece mais com os pais, eles tendem a dever 2 meses, chegar no terceiro, pagar um, para nunca chegar aos 3 meses. Mas isso já está sendo desmanchado pela jurisprudência, né? O que vale ali é uma análise de cada caso. Se a pessoa for uma pessoa que incessantemente está fazendo aquilo, ela vai ser penalizada e pode ser presa até com menos dívida de 3 meses. Não seria isso mais ou menos o que a senhora deveria fazer. Muito bem. Próxima questão, doutor Jorge. Estou me divorciando. Em relação à divisão de bens, o advogado que está fazendo, né, que foi arranjado pelo meu marido, não relacionou uma casa que meu marido ficou com a morte da mãe dele. Conversei com ele, ele disse que não tem direito. Está certo, doutor Jorge? Possivelmente não. Aquele negócio, eu não conheço o processo. É até bom, quando vocês se comunicarem, dar uma explicação maior do processo, porque aí você pode ir diretamente na ferida, né? No caso aí, o que está me parecendo é que essa casa foi herança. Se foi herança, pertence só ao herdeiro. Então, possivelmente, está certo o pensamento do advogado. Colega, do advogado. Possivelmente é isso mesmo. Porque vocês se comunicam ou vocês vão dividir os bens que vocês construíram. Se a senhora, que está com essa dúvida, tivesse uma casa antes, possivelmente não iria para a divisão. Ou se durante o relacionamento de vocês, o convívio de vocês, a senhora tivesse herdado alguma coisa, também não iria. Então, possivelmente, o que o advogado está falando está correto. Agora, eu não conheço o caso. Você, se foi uma doação, se foi uma herança, depende de como está na escritura, tudo isso tem que ser analisado. Mas, em via de regra, bens herdados ou bens doados, a doação é só para uma pessoa. No caso aí, foi para o seu marido. Me parece que a senhora não tem direito mesmo. No caso da doação, por exemplo, doutor Jorge, mesmo que seja já durante a relação do casal, né? Sim, porque a gente normalmente fala de herança porque já tinha o bem antes do casamento. Sim. Pertence só, a doação, ela é feita para aquela pessoa. Ela pode ser casada, pode ser o que for. Porque doação é uma coisa simples de se fazer, simples de imaginar. Eu quero doar alguma coisa para uma pessoa. Essa pessoa estando casada, eu não quero doar para outra pessoa. Então, é como se fosse uma herança. Se quisesse doar para os dois, botava já a doação para os dois. Vai estar na escritura, justamente. Então, essa coisa, evidentemente, que sempre existem motivos para discussão. Né? Se a senhora não tivesse... A senhora disse que foi um advogado arrumado por ele.
Se a senhora tivesse num litígio, a senhora poderia discutir essa questão a fundo para saber se realmente como é que foi feito esse negócio. Como a senhora me parece que está caminhando para um consenso, porque o advogado lhe falou isso, peça ao colega para que ele apresente a escritura e mostre à senhora como é que está aquela escritura, como é que está tudo direitinho, para a senhora ficar aliviada e ver que realmente, olha, não tenho direito. Porque a pior coisa que tem é a pessoa se sentir enganada. Para a senhora não se sentir enganada, a senhora faz isso. Pede, conversa com o advogado, leva um especialista. Outra coisa importante, se a senhora continuar com essa dúvida, a senhora verificar essas coisas que eu estou falando, faz de novo a pergunta. Olha, lembra aquela pergunta tal que foi feita, então tem o complemento dela. É sempre bom, porque às vezes eu estou vendo perguntas, fica muito como se fosse uma teoria do direito, né? E você fala, em tese é isso, mas existe questões particulares em cada processo, em cada caso, que se passar para aqui, a gente tenta, né, dar um jeito, né? Tenta ter uma visão mais ampla da situação. Doutor Jorge, deixa eu fazer uma pergunta em cima de uma parte do que ela comenta aqui. Do advogado que foi arrumado por ele. Ainda que eles estejam fazendo uma separação, um divórcio, o que quer que seja, uma partilha, vou entrar direto na partilha, que é consensual, né? Ela está com uma dúvida, mas em tese é uma coisa de consenso, de acordo. Ela pode ter um advogado dela representando, né? Nada impede, não precisa ser um advogado só. Não. Ela não precisa aceitar o advogado dele, não. Ela pode ter o dela. Mesmo em consenso, litígio sempre. Sempre, né? Quando existe um acordo, se for consensual, geralmente o que se indica é que um advogado ou uma advogada faça. Por quê? Primeiro, mais barato. É uma economia, né? E você vai ver que aquilo vai caminhar. Às vezes eu não sei se vai caminhar mais rápido, né? Mas para que você faça uma petição de divórcio, você vai ter, se for consensual, e criar o acordo. Vai ser assim, 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 assado. O advogado vai observar aquilo que pode gerar imposto, que não pode gerar imposto, vai ter que colocar aquilo de uma maneira para que seja aprovada do juízo. Entrou com o processo, rapidamente é feita a partilha. Consenso. Eu até citei, se a senhora tem alguma dúvida e quiser consultar um advogado, ou mesmo sendo consensual, ter um advogado da senhora, perfeitamente é possível. O que muitas das vezes ocasiona é que pode existir vamos chamar de um embate jurídico, né, entre os advogados e não sair perfeito, ou seja, caminhar para uma cisão, caminhar para um não acordo. Então tem que ter essa preocupação, mas cada um é livre para contratar seu advogado que quiser, tudo direitinho, ou uma defensoria, o outro com o advogado, aquele que pode pagar, paga o advogado, que não pode pagar, faz com a defensoria. A defensoria entrando, ela mesma vai chamar para que se faça esse acordo, né? Aí fica tudo bem, mas a senhora pode ter, a senhora tem o direito de ter um advogado, como a Rosa aqui bem lembrou. Muito bem, respondida a pergunta da nossa audiência e a minha também. Doutor Jorge, a próxima questão é a seguinte. Meu namorado quer fazer um contrato de namoro em cartório. Isso é válido? Super válido, né, doutor Jorge? Super válido. Eu indico que façam rápido, que façam sempre. Por que eu estou falando isso? Primeiro, explicar o que é um contrato de namoro. Uma coisa simples que você vai dizer ali nesse contrato que vocês estão namorando e que não pretendem, naquele momento, formar família. Sim. Então, aquele convívio que você vai para a casa dele, dorme na casa dele, ele vai para a sua casa, dorme na sua casa, isso geralmente gera o quê? Quais são as brigas na justiça? A questão de quando o namoro acaba, às vezes não acaba muito bem, gera o problema da união estável. Então, na união estável, aí imagina, achando que a união estável entra com uma ação dizendo que
conviveu durante 2 anos com fulano, se entende? Olha, eu dormia na casa dele, eu tenho roupa lá, tenho isso, aquilo, então nós tínhamos uma união estável, etc. Vai se discutir a ação de união estável. Ele dizendo, não, mas não era uma união estável, era um namoro, e ela, ou vice-versa, né? E ela dizendo, não, nós tínhamos uma união estável. É uma coisa complicadíssima e que enche as gavetas da justiça, que se torna uma discussão de 3, 4, 5 anos, um negócio terrível. Esse contrato de namoro, basta você combinar. Os dois combinaram e falaram assim, nós estamos namorando, hoje não queremos formar família, é namoro, eu durmo lá, você dorme também, ele dorme, não tem problema nenhum, vamos viajar, acampar junto, vamos fazer o que quiser. Mas vamos fazer esse contratinho. Você faz por 2 motivos, por 2 modos. Uma escritura pública, que é o que eu recomendo, né? Uma escritura pública de namoro. Um cartório, junto com o advogado, faz aquela escritura. Ou você faz um documento particular e reconhece firma. Por que eu acho que a escritura pública é melhor? Porque aquilo ali demonstrou, cabalmente, os dois têm que estar no cartório, a vontade dos dois. Quando você vai discutir um contrato, é claro que está lá reconhecimento de firma, etc., mas ainda tem uma... Isso é uma questão minha, não é uma questão... É uma questão minha como advogado. Cliente meu que quiser fazer um contrato de namoro, já fiz alguns, eu vou falar o seguinte, vamos fazer para escritura pública. Você vai gastar um pouquinho, e é pouquinho mais mesmo, mas você vai ter maior segurança. Se no final, fez lá o contrato, por tempo indeterminado, não, agora nós vamos formar família, vamos morar junto mesmo, faz lá, por escritura pública, o quê? A união estável. Não precisa revogar a anterior? Já você fazendo a união estável, já está revogando aquele. Automaticamente. Muito bem. Doutor Jorge, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Direito em Família. Até já. Essa notícia é importante para você. Na Casa Frigorífica, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela, presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Friburgo é de graça. Casa Friburgo, mania de vender barato e fazer o bem. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Com o segundo bloco do programa O Direito em Família, respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo WhatsApp, que é o seguinte, DDD 22 99235 5431. Repetindo, 22 99235 5431. Está na tela? Deve estar, doutor Jorge, porque a gente grava e depois tem uma ediçãozinha, né? Que aí bota o nosso nome, né? E aí vem o telefone também. Se não tiver, a gente pede para o próximo ter. Isso. Não é isso? Doutor Jorge, nossa próxima pergunta é a seguinte. Meu filho tem 22 anos e cursa administração de empresas. Ele se forma agora em julho. O que devo fazer para parar de pagar? Conversei com ele e ele não aceita. Diz que os irmãos do outro casamento ainda recebem e assim seria injusto. Doutor, meus outros filhos têm 11 e 13 anos. Um pouquinho diferente, né? O administrador, o futuro administrador, já não tem mais direito, né? Porque as pessoas falam o seguinte, até 24 anos, né? 24 anos. 24 anos funciona mais ou menos com uma data limite, né? Uma idade limite.
o que vai determinar o fim da obrigação e solidariedade alimentar é a formação dele. Se vai se formar agora, ele tem 22 anos, o senhor já pode tentar acabar com essa pensão. O senhor já tentou, né? Ele diz que é injusto. O senhor só, antes de falar o que o senhor deve fazer, fala que não pode ser injusto uma criança duas crianças, uma de 11 e outra de 13 anos, ela não tem condições de sustento. Então o senhor tem essa obrigação, que futuramente vai ocorrer a mesma coisa com eles, né? Esse seu filho, o senhor vai ter que entrar com uma ação de exoneração dos alimentos. O que significa isso? Significa que aquilo que o senhor era obrigado, por sentença, tudo direitinho, judicialmente, a pagar, tem que ter um fim. Para que tenha um fim, não é apresentar o diploma para quem vai apresentar, ou então a certidão de nascimento para ver que ele, no caso, se fosse 24 anos. Não. O senhor vai ter que entrar na justiça e pedir a exoneração de sua obrigação em pagar os alimentos. Antigamente, mas muito antigamente, você conseguia isso até em forma liminar. Parou. Hoje não tem jeito. O senhor vai entrar, o juiz vai pegar aquilo e vai citar ele. Ele vai dizer o porquê, já que ele não acha justo, o porquê o senhor deve continuar pagando os alimentos. Feito isso, vai-se ter uma audiência, que eu acho, nesse caso aí, é uma besteira, porque eu acho que o juiz deveria decidir, né? Ele tendo já, a não ser que seja um caso muito grave, a resposta, quer dizer, a ação e a resposta, que é a contestação, ele tem condições de decidir. O juiz só vai manter esses alimentos, a sua obrigação, se tiver alguma coisa que ele tenha uma incapacidade para determinadas coisas do trabalho. Me parece que não, ele está se formando, né, agora. Se ele necessita, porque ele hoje está morando com a mãe ainda, e a mãe está muito adoentada, não é ele, mas é a mãe, mas o juiz pode olhar de várias formas isso. Eu acho muito difícil, do jeito que foi perguntado, por isso que eu estou batendo na tecla, né, para a gente explicar mais as perguntas, porque do jeito que foi perguntado eu poderia fazer isso que nem matemática. Não. Se ele vai se formar agora, tem 22 anos, poderia ter 21, não tem problema, vai entrar com exoneração e o senhor vai conseguir, vai ter um processo normal, o juiz não dá de forma liminar, mas o senhor vai conseguir. Lembrando só uma coisa, se o senhor não entrar com um processo de exoneração e parar de pagar, o senhor concorre com uma das perguntas que foi feita aí. O senhor vai ser executado pela sua dívida, podendo ser preso. Porque não existe exoneração de alimentos automática, né? Não existe automática. Você pode até entrar com uma ação, poderia ter entrado antes, que apontasse uma exoneração automática no dia da formatura dele, ou um acordo que se fizesse, olha, eu vou pagar mais 3 meses depois da formatura até entrar no mercado de trabalho, poderia ser automática. Como não foi feito, vai ter que ser feito. O problema disso tudo é que tudo na justiça é rápido. Né? Então, ele vai fazer 22 anos e, com certeza, isso, se trouxer um papel, assina embaixo. O senhor entrando hoje, o senhor vai ficar pelo menos uns 10 meses ainda pagando. Porque vai ser o tempo, dependendo de como é que está do lado de lá, a contestação, como é que está isso na pilha de processo, qual é a urgência do processo, tudo isso. Quem analisa isso? Não sou eu. Né? Então, o senhor tem que entrar para ontem. O senhor contrata um advogado, o senhor vai à Defensoria Pública,
Não sei se o senhor tem que entrar para ontem, porque quanto mais tarde, se o senhor esperar se formar, ele vai se formar agora, pior, já entra. É. Já entra, já aponta, vai se formar, tem tantos anos, não tem mais a minha necessidade, a sua situação, que se coloca, mas nem seria muito necessário, e pede a exoneração. Ou seja, o senhor vai botar a carta de sentença lá, que lhe obrigou a pagar, e mostrar que foi um cumpridor nesse tempo todo, que agora quer se exonerar. Ponto. Muito bem. Doutor Jorge, dando sequência aqui, a próxima questão é a seguinte. Descobri que minha filha, que tem 5 anos, pode não ser minha filha biológica, né? Conheci o possível pai que quer assumir a paternidade. Caso não seja minha filha, como ficará essa relação, uma vez que não passa pela minha cabeça perdê-la? Esses casos existem mais do que a gente pensa, né? Eu acho que hoje a situação do senhor perder a sua filha é quase impossível. Se a gente fizesse esse programa há 8 anos atrás, estava começando ao entendimento da paternidade socioafetiva, a multiparentalidade, que é o seguinte: a história sua é que o senhor tem uma filha, sabendo ou não se poderia ser de outro pai, o senhor agiu como pai, registrou, sustentou, amou, deu estudo, fez isso, fez aquilo, tudo tranquilo. Aí, um pai aparece e, legal, o cara aparece, pelo que parece aí, apareceu e disse o seguinte: eu tenho uma filha, eu tive um relacionamento com a mãe dela, tenho uma filha, quero assumir. Então, ele vai ter que fazer um processo de investigação de paternidade. Esse processo, se puder fazer de comum acordo, é melhor. Vai se fazer, tem que se fazer o exame de DNA, não tem jeito. Se confirmar que ele é o pai biológico, pai biológico ele vai ser registrado e vai ter os direitos sobre a filha como o senhor. Tudo isso vai ter que ser ou acordado ou decidido, né? Convivência, alimentos, quem vai pagar, não basta assumir. Se assumir, ele vai assumir as responsabilidades. Ela tem um colégio, então ele vai ter que marchar junto ali. Férias, com quem vai ficar, ele vai ter o direito. Tudo isso. Na verdade, o que vai se entender, o que muita gente acha contra, eu sou eternamente a favor, né? Que absurdo, uma criança com 2 pais. Absurdo é a criança sem pai. Absurdo é você olhar para várias comunidades, vou dar só o nosso estado, no Rio de Janeiro, que 70% das crianças não conhece o pai, não sabe quem é o pai. Isso é que é um absurdo. Se tiver 2, que beleza, hein? Essa inflexão que o direito de família dá hoje é realmente você proteger a criança. Imagina um absurdo: você tem um filho de 5 anos que já entende várias coisas, que é teu filho, no caso aí filha, que é sua filha, que lhe trata como pai e de repente fala para ela: ó, papai não é papai, você vai embora daqui e vai morar com outra pessoa. Que coisa absurda é essa? Muita gente defende, né? Mas eu acho isso de uma maldade, um negócio impressionante. Então o senhor fica tranquilo, pelo que parece, o senhor tá assim, pô, o cara lá vai fazer o exame, vai ser pai, eu vou perder meus direitos. Não, os 2 vão registrar. Ainda que ele se separe da mãe da menina, né, doutor Jorge? Ainda que. Mas, mesmo que, vamos supor que o pai biológico, se for o pai biológico, e a mãe resolvem voltar resolvam voltar e falar o seguinte: nós não queremos ele na parada. Não vai ter isso, não. A justiça vai lhe garantir esse direito. O senhor é pai. É que nem a vida, né? A vida, eu sempre costumo dizer o seguinte: eu tenho um irmão biológico, um só.
mas tem vários irmãos socioafetivos que eu construí na vida. Então, essas coisas têm que ser observadas no direito de família. Não tem como você desfazer esse laço. Então, hoje, o direito de família pensa dessa maneira e está agindo dessa maneira. O senhor fique tranquilo, faça todo o processo. Né? Se for um litígio, que me parece aí, pela pergunta, de novo, eu estou falando que não é, contrate um advogado que cuide disso, ou a defensoria, para que o senhor possa resolver essa questão, sabendo que sua filha vai ter o outro pai. E amor não se divide, se soma. Quem vai sair no lucro é ela. Verdade. Doutor Jorge, meu marido não quer me dar o divórcio, alegando que nossa religião não permite. Há tempos temos uma relação horrível, assim pedi a ele para me dar só a nossa casa e ele ficaria com o resto, que é muito mais. Ele vive dizendo que ao nos divorciarmos, além de viver em pecado, perderei meus direitos porque não é coisa que os dois querem. Preciso de ajuda, por favor, o que fazer? Eu vou começar pelo lado religioso. Infelizmente, para quem acredita nessas questões religiosas, o casamento religioso ele não tem valor civil. Lá, pela lei, nem o católico, nem o evangélico, nem o do candomblé, nem o do bandista, nenhum deles, eles não tem valor. Tem um valor de fé para as pessoas, ao qual eu respeito. Olha, parabéns. A pessoa casa no religioso, mas se ela quiser ter o papel reconhecidamente, vai ter no civil. Então, a senhora diz, ele diz, a religião não permite. Ela pode não permitir desfazer o casamento dela lá, ou não casar mais porque se divorciou, sem problema. Mas a senhora tem todo o direito, inclusive, para divorciar. Não precisa dele. A senhora só vai precisar discutir com ele a questão da partilha. Para divorciar é um direito seu, como é um direito dele. Eu quero divorciar de Rosa, a Rosa não quer divorciar de mim. Eu vou falar, vamos, Rosa, não vamos, vamos, então eu vou pedir meu divórcio e ponto. Como nós não temos filhos, posso até fazer no cartório hoje em dia, que é o divórcio impositivo, não é uma vontade minha. Então, até no cartório eu posso fazer. No caso da senhora, aí vamos para a questão da partilha. Não tem não tem nenhuma religião ou nenhum senão que tire os seus direitos. Dependendo do seu regime de bens, a senhora vai ter seus direitos consagrados. Se for o mais usual, como é o parcial de bens, tudo que foi feito entre os dois vai ser dividido. A senhora pediu a casa que mora... E mais nada. E mais nada, ele ficaria com o resto. Eu posso lhe dar um conselho. Eu não sei o que é. O que a senhora tem, o que a senhora construiu junto com ele. Embora, pelo que parece, ele vai dizer que fez tudo sozinho. Né? E não é. Bote na cabeça que ninguém faz tudo sozinho. Porque tem aquele velho ditado que é o seguinte, eu saí, eu trabalhei, essa é a família conservadora, que todo mundo fala, né? Eu saí, eu fiz, eu aconteceu, ela ficou em casa, não fez nada, né? Para você sair e trazer a comida para casa, quem cuidou dos filhos, quem lavou a louça, quem lavou as cuecas dos outros, foi ela. Não é isso? Então ela fez igualmente. Então existe o quê? Uma coisa feita pelos dois. Se foi feita pelos dois, pertence aos dois. Então vai ser dividido. Eu não sei o que a senhora tem. Para a senhora pedir só a casa e não quero o resto, quando a senhora fala do resto, é porque a senhora tem alguma coisa a mais. Faça isso, não. Por que a senhora vai perder o seu direito? A senhora tem direito à metade. A senhora tem que brigar por essa metade. Então a senhora devolva a preocupação dele. Fala o seguinte, se a nossa religião não permite, ou a sua, pode ser só a dele, né? Não permite, eu simplesmente vou fazer uma coisa que é usual no mundo. Vou pecar. Não é isso? Porque se não fosse usual, as pessoas não confessavam, não faziam isso, então a senhora peque, mas vai pecar numa boa. Vai falar o seguinte, ou a gente faz um acordo, ou eu vou procurar um advogado ou a defensoria pública e vou entrar com uma ação de divórcio, que eu consigo rapidamente, e a partilha. Vou listar tudo que nós temos,
tenho certeza que a conversa dele vai modificar. A senhora tem todos os direitos. Religião não proíbe, seu pai não proíbe, sua mãe não proíbe, seus filhos não proíbem, ninguém proíbe. Só quem pode proibir da senhora se divorciar é a senhora mesmo. Tá? Então, preste bem atenção naquilo que a senhora vai fazer e não abandone o seu direito. Não fique só com a casa. Porque eu tenho certeza que quando a pessoa... Eu fico só com a casa, o resto ele pode ficar, tem uns 20 apartamentos, 3 sítios, e a senhora está falando porque eu quero só para casa. E depois? A senhora já pensou no depois? Eu não estou querendo prejudicar ele, não. Estou querendo que ele fique com 50%. Que é o direito. É o direito dele. E a senhora com 50%, só isso. Mais nada. E se tiver que fazer um acordo que ela vai sair da casa, vai vender a casa e ela vai ficar com a metade do patrimônio, que é muito maior do que uma simples casa, tudo bem. Ela vai compra outra morar em casa. outra casa, compra outra casa, mais nova, mais bonita. E num acordo, então eu tenho direito a isso tudo? Quanto eu tenho? Eu tenho direito a 2 milhões, a casa vale 1 milhão. Esses 2 milhões, a casa eu já fico com ela, se num acordo. Fica 1 milhão, só tenho a receber outro 1 milhão. Exatamente. Tudo pode ser feito. Tudo pode ser feito e tudo pode ser analisado na justiça na hora dessa divisão. Mas direitos a senhora tem, assim como ele. Ele já pode ficar tranquilo, eu não sei se ele assiste o programa, né, ou já procurou alguém, mas certamente se ele tiver procurado um colega, ele vai sair, o colega vai ter que dizer o seguinte, fala aí da religião, fala disso, porque na lei você vai ter que ficar só com 50%. É isso aí, doutor Jorge. A gente termina agora o nosso segundo bloco. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa O Direito em Família. Até já. Essa notícia é importante para você. Na Casa Frigorífica, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela, presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Frigorífica é de graça. Casa Friburgo. Mania de vender barato e fazer o bem. Vamos ver a experiência de direito na Estácio? Os alunos trabalham em casos reais, tudo com acompanhamento e muita troca com os professores. Experimente! Faz seu brilho, faz Estácio. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa O Direito em Família, respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo WhatsApp, DDD 22, telefone 992355431. Doutor Jorge, meu ex-marido não quer deixar que eu mude de cidade com o nosso filho de 11 anos. Estou com outra pessoa e pretendemos nos mudar para Campos. O que devo fazer para resolver isso? Isso é uma situação bastante difícil. Tem 11 anos a criança, não é isso? Isso. A gente pode dizer várias coisas sobre o comportamento do seu marido. Vamos para a primeira, que seria um ciúme porque a senhora está com outra pessoa. Mas eu acho que isso não vai ser levado muito em conta. O fato é que a senhora tem um filho de 11 anos, eu não sei qual é a situação de guarda, se a guarda é compartilhada, se ela é unilateral, mas seja a guarda que for, a senhora tem que ter, para se mudar, tem vários aspectos a serem analisados. O primeiro seria que tem que ser autorizado pelo pai e pela mãe. Ele tem que concordar com isso. Vamos imaginar que essa mudança vai tirar dele o direito de convivência que ele tem hoje. Porque vai tirar não, ele vai modificar. Se ele tem uma convivência semanal ou quinzenal com um filho, ele hoje vai ter, com a senhora mudando, ele vai ter uma despesa de ir a Campos, vir para cá, buscar, ou se for ficar lá, vai ter que ficar em algum lugar, num hotel, numa pousada, eu não sei. Olha as coisas que complicam. Vai na questão de ensino. Seu filho tem 11 anos, ele já frequenta a escola pelo menos uns 4, 5, não é isso? Ele já tem uma atividade social na cidade. Então, a sua mudança é uma coisa, a mudança de seu filho é outra coisa. Geralmente, quando existe essa mudança, tanto do pai quanto da mãe que quer levar o filho, é examinado a necessidade da criança ir com a pessoa. Vai ser por uma questão de trabalho, vai melhorar no trabalho, aquilo vai ser uma coisa que vai somar na situação econômica, financeira e de sonhos de vida da senhora, vai facilitar a vida do seu filho. Tudo isso tem que ser pensado. Se a senhora não conseguir resolver essa questão amistosamente, a senhora vai precisar que o juiz substitua o seu marido numa permissão. É um suprimento judicial que eles chamam. Para isso, a senhora vai ter que entrar com uma ação. Essa ação, contando toda essa história que eu falei aqui agora. O que a senhora vai dizer na ação? Eu quero mudar porque casei de novo e quero mudar para Campos. A senhora casou de novo. Seu filho não casou de novo. Teria que saber a situação da guarda, se fosse compartilhada, mais complicada ainda, né? Porque forçosamente tem uma convivência mais ampla, tem obrigações mais amplas, e vai ter que examinar, a gente vai saber se é apenas uma chamada penimba, não quero que vá, porque eu quero mostrar a minha autoridade enquanto pai, e também não concordo, isso intrinsecamente, né, que ela tem outro relacionamento, vai ser na resposta que ele vai dar para essas perguntas. Se a senhora entrar com uma ação e dizer, ele nunca apanha o menino, nunca faz isso, nunca faz aquilo, deixa... A senhora vai ter mais chance, é claro, se provar isso. Agora, se ele for um pai presente, um pai que se preocupa, um pai que estuda, um pai que leva, um pai que leva o menino para lazer, um pai que o menino quer perto, é uma coisa bastante complicada. Ah, doutor, então eu faço o que da minha vida? Não estou dizendo que a senhora não tem direito. Eu estou dizendo que a senhora vai passar por isso. Vai ter que se ter uma medida, a justiça vai ter que ser, nem sempre, é que nem aquele negócio VAR no futebol, né? Nem sempre está certo a justiça. Então,
ela vai ter que ter uma medida num processo desse, aonde vai, inclusive, utilizar a equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais, para examinar esse problema. Examinar junto com o filho de vocês, ele vai ser ouvido. Como é que fica essa situação? Eu estou botando a melhor das hipóteses. O pai é um pai do caramba, a mãe é a mãe do caramba. Pô, beleza. Aí tem que ver a situação do filho, que tem que achar do caramba os pais. Não é isso? Agora, se for um despropósito, ele nunca ligou, porque que ele quer impedir agora? Né? E comprovar essas coisas seria mais fácil. Eu, se fosse a senhora, eu bateria um longo papo com ele. Inclusive, incluiria o atual companheiro, para ver de que maneira pode suavizar esse problema, que a senhora possa ter o direito de se mudar. Né? E, pelo que parece, a senhora quer levar a criança. É uma coisa difícil de resolver. A gente só resolve isso quando é na lei mesmo, aí não tem jeito, né? Se ele vai ter um advogado, a senhora vai ter outro e vai ver quais são as características de cada caso, de cada situação que vai se apresentar, e vai tentar ver o melhor princípio do interesse da criança. Se, por bem entender que, olha, fica tranquilo a senhora morar lá e a convivência pode ser ampliada e pode ser ajudada, quando eu falo ajudado, porque eu tive um caso que a mãe foi para Curitiba. Aí foi. Chegamos lá, nós resolvemos, conseguimos fazer a guarda compartilhada lá, apenas não dá para ver toda semana, aí ficou aquele negócio de férias, sempre com o pai. Já que foi uma vontade, ela foi, botou debaixo do braço, foi, e quando buscar e apanhar, pagava o combustível, pagava tudo, porque mexeu com a vida do pai. No caso aí, a senhora ainda vai mexer no que existe, que eu não sei nem como é que existe, de que maneira é feita. Mas então esses cuidados têm que serem tomados. Se não tiver conversa com ele, vai ser através de uma ação pedindo ao juiz que supra a necessidade de assinatura dele, de permissão dele. Mas o juiz não vai dar isso de forma liminar. Vai abrir para que ele conteste. Aí que nós vamos conhecer a verdadeira história. Pega o WhatsApp, se a senhora quiser, só pode até mudar de nome, já que não tem nome aqui também, mas pode mudar de casa e dizer o seguinte: olha, eu quero fazer isso. Diz que é outra cidade e diz como a senhora acha que é o pai. Porque aí a gente pode aprofundar mais, né, nessa situação. Mas a situação é mais do que cabeluda. Lembrando que nosso WhatsApp é o DDD 22 99235 5431, né, doutor Jorge? Você pode dizer. E vou fazer a próxima pergunta, que ela tem uma boa relação com essa que o senhor acabou de responder. Doutor, a guarda compartilhada me obriga a perguntar ao pai da minha filha o que fazer? Na verdade, como eu só defendo a guarda compartilhada, só em último caso ela não deve ser compartilhada, eu vou dizer que todas as guardas têm que se perguntar ao outro genitor o que fazer. Porque eu entendo, a construção que eu faço na minha cabeça de direito de família é que existia pai, mãe e filhos. Quando separa, existe pai, mãe e filhos. Só que o pai e mãe não estão mais juntos. Quando eles estavam juntos ali, na maioria das famílias, tudo é perguntado, é discutido, tem briga por causa disso, tem briga por causa daquilo, não é isso? Quando separa, acho que a necessidade é maior. Por quê? Primeiro, a criança está fragilizada de ver o pai de um lado e a mãe de outro. Se não houver uma permissão dos dois, a criança vai sacar isso. Ela vai ver que está fazendo aquela coisa e está devendo a alguém. Eu estou aqui fazendo isso, mas minha mãe não queria que eu fizesse. Ou vice-versa. Então, sempre tem que ser consultado. Na guarda compartilhada, é lei. Tem que ter a decisão dos dois. Tem que ter
quando possível, 50% de convivência para um, 50% para outro. A guarda compartilhada hoje, ela estimula uma convivência alternada. O que seria essa convivência alternada? Na maioria, aqui mesmo, em Friburgo, se decide que a proposta que se dá do Ministério Público, dos juízes, geralmente é o seguinte: olha, uma semana com cada um. Por quê? Porque é a responsabilidade. Você acaba com aquele negócio de quando que eu vou conviver, quando que eu vou visitar. O termo visita, mas é convivência. Quando? Não. Fica de segunda a segunda, colégio, lava a roupa, estuda, faz isso. Na outra segunda está na casa da mãe. Nós estamos na mesma cidade. Aí é possível fazer isso. E por mais duro que pareça, isso já está sendo feito em Friburgo há algum tempinho, uns 3, 4 anos, por mais duro que pareça, você vai ver quem foi contra. A mãe geralmente ficou indignada. Como é que pode isso? Daqui a pouco ela vai ver. Não é que estava certo? A criança vai ficar feliz sobre isso. Só não vai ficar feliz porque ela vai carregar muita mochila. Eu falo isso por causa do meu neto. Meu neto carrega mochila para lá, mochila para cá, mas os pais se dão bem, está tudo bem, porque é assim. É uma semana, meu neto anda sozinho, né? Então fica mais fácil, né? Mas essas questões sempre tem que se pautar. Quando a pessoa não pergunta, não consulta, não indaga, é porque está querendo briga. Eu sempre respondo assim: eu vou trocar meu filho de colégio sem falar com o pai? A guarda não é compartilhada, não, seja a guarda que for. Por que eu vou fazer isso, gente? Por que eu não vou ligar para ele ou então mandar um recado para mudar? Vamos discutir essa questão. Eu vou mudar de médico, vou mudar de um plano de saúde. Vou deixar, o menino tem 13 anos, vai sozinho, sair à noite para ir ao cinema. Sim. Por que isso? Eu não entendo. Essas coisas eu não entendo. Porque em casa não se faz. Só se um dos pais, um dos diretores, for muito ausente, não está ligando, aí é outra questão. Mas quando se pergunta, essa pergunta que a senhora fez, é porque o outro lado vai querer saber. Porque se a senhora sabe que o outro lado nunca se preocupou, aí não tem problema. Quando estava casado não fazia, né? Mas a senhora tem a obrigação, sim, de consultar. Doutor Jorge, eu acho que nós vamos para a última pergunta, vamos ver. Vivo com meu companheiro há mais de 20 anos e quero me separar. Ele diz que não terei direito a nada porque não temos nada assinado. Não quero mais, vou perder tudo? As perguntas são tão boas, né? Porque eles têm tudo, só não sabem o que tem, né? Mas que tem, tem. Teve daquela senhora que quer ficar só com a casa, agora se ela não soubesse que tem alguma coisa, não falaria. Sim. Vou perder tudo. Claro que ela não vai perder tudo. Só que o seu processo vai ser o processo mais demorado, pelo que parece. Por quê? Porque é aquela famosa união estável sem ter um instrumento público que garanta. O que é o instrumento público? É uma declaração de união estável. É a mesma coisa que uma certidão de casamento. Ninguém vai ter problema, vocês vão entrar num hotel com os filhos, ou vão fazer certidão de casamento. Declaração de união estável. Se tiver, não pode criar problema. Se você tiver com um filho menor, para você registrar ele no hotel, você vai ter que ter os documentos dele. Não basta ser pai e mãe, não é assim. Ah, está com os tios, vai fazer isso? Não pode. Se a senhora não tem essa declaração, e não tem, se você falar não temos nada, vocês vão ter que fazer, caso ele já está dizendo que a senhora não tem direito a nada, porque não tem nada, dificilmente vai ser amigável. Então vai entrar no litigioso, onde a senhora vai entrar com uma ação para comprovar a união estável. Por isso que eu digo que demora. A senhora não vai direto os seus direitos. A senhora primeiro vai ter que comprovar que tem essa relação para depois falar o seguinte: esses são os meus direitos. É como se a senhora tivesse que provar que é casada. No caso, a senhora vai ter que comprovar que tem uma união estável. Aí
a senhora vai entrar com a petição, vai dizer, desde o dia tal, do ano tal, nós vivemos juntos, somos companheiros, etc, 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 e agora quero me separar. Ele vai ser, e tem, a senhora já vai dizer ali, tenho 8 casas, 3 bezerros, 2 cavalos, e vai embora. Essa é a partilha, pode até botar uma proposta de partilha, tudo direitinho. Ele vai ser citado. Na resposta dele vai dizer, como ele diz que não tem nada, nunca tive nada com ela. Tem cara de pau para tudo, né? Eu tinha apenas um namoro, mas, pô, 20 anos atrás não tinha nem contrato de namoro, esses negócios todos, mas tudo bem. Então, ele vai contestar os termos, dizer que ele pode fazer conta com a partilha no colo. O que significa dizer? Ela diz que é do dia 20 de maio de 84. O que eu tinha 20 de maio de 84, que eu comprei depois? Aí a data se modifica de acordo com a necessidade da partilha. Vai tentar mostrar que determinadas coisas vocês não estavam vivendo juntos ainda. Por isso que a união estável é uma coisa terrível de se comprovar. Vai se comprovar, a senhora vai ter que ter provas que viveu com ele, conta bancária, o porteiro que sabe, cartas que recebe, os familiares, os amigos, tudo isso vai provar ser união estável. Ideal que prove na data que a senhora está dizendo, que pode ser uma data diferente. Aí a senhora vai... Quando se estabelecer a data da união estável, primeiro, e se teve a união estável, a partir do momento que estabeleça a data, os direitos estão dentro dessa data. Data de entrada, que é o começo da união estável, e data de saída, que é a dissolução. Comprovado isso, aí que vai se discutir o que se tem a partilhar. O que eu falei, carro, apartamento... tudo isso aí que vai se discutir. Mas como não tem esses documentos, a senhora vai ter que comprovar. Por isso que é necessário as pessoas botarem a mão na cabeça. É uma coisa tão simples, gente. É barato, não é caro. Tenha certeza do que eu estou falando. Se vive em união estável, é bom para o homem, bom para a mulher, bom para as 2 mulheres, bom para 2 homens, o que for. Qual o relacionamento que tem ali é união estável? Faz uma declaração porque não vai dar dor de cabeça. É só fazer uma declaração e registrar em cartório? A declaração é um instrumento público. Fica lá como se você estivesse casando. Está nos livros. Igualzinho casamento. Está contigo. Isso não fica mais barato que a certidão de casamento. Então, você vai fazer isso, a senhora não estaria com essa preocupação. Assim como a senhora, milhares de outras pessoas, principalmente mulheres, não teriam essa preocupação, porque a senhora tem um documento que lhe garanta. E é bom fazer na fase do amor. Verdade. A fase do amor é aquela que tudo é bonito. O verde é verde, amarelo é amarelo, depois fica o verde ficar cinza, o amarelo ficar preto. Enquanto que chegue isso, então é fazer aquela... meu amor, vamos ter uma garantia para os nossos futuros filhos, para o nosso futuro, vamos fazer nossa declaração. Vamos, querida, o senhor faz. Está resolvido. É a certidão de vocês. É a garantia. A senhora não vai entrar numa discussão louca de união estável que pode levar uma eternidade, 4 anos para dizer que, bacana, ufa, tem união estável, leva mais uns 2 anos para cada partilha, aí ninguém aguenta um negócio desse, sofrimento, raiva, desentendimentos que vai ter com familiares que vão, não, olha, você diz que é tal data, a coisa vai... Mas você fazer isso, aí que você vai conhecer as pessoas, a Rosa me mostrando, tá certo? Então, veja bem, a senhora tem direito, tem que comprovar a sua união estável. Aí a senhora vai ter direito a tudo que vocês construíram. 50% para ele, 50% para a senhora. O cronômetro da Rosa já está funcionando ali. Tecnologia serve para isso, né, doutor Jorge? Claro. Para a gente não estourar o tempo. Isso.
Gente, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito bom. A gente encerra mais essa edição do programa O Direito em Família e voltamos com uma nova edição em breve. Até lá!